Padre, este livro, A Cabana, gerou uma infinidade de e-mails, não foi? Uma infinidade de e-mails de pessoas que entraram em contato, querendo que a gente pudesse dar uma palavra sobre o que a gente acha sobre ele. Finalmente eu consegui ler o livro, que eu estava viajando muito e ele não estava como uma prioridade nas minhas leituras. Eu fiz a leitura, tem 1 mês e meio que eu terminei, e as pessoas têm perguntado muito. O senhor conhece a obra? Sim, eu não li, mas eu conheço muitas pessoas que leram, e cada uma me deu a sua versão do livro, e muita gente por onde eu passo me pergunta, você já leu A Cabana? E com certeza está agora na lista dos que eu vou ler nas próximas semanas, né? Até porque é um livro, é um romance, não é? É uma história, na verdade, para quem não leu, é um senhor que perde uma filha dentro de um acampamento, né? De maneira muito brutal. Muito brutal. Uma menina, Uma menina foi assassinada, ela foi sequestrada, foi assassinada, e ele nunca mais conseguiu encontrar o corpo. Só apenas teve vestígios de que houve realmente o assassinato, e isso se derrama sobre a casa dele. Este acontecimento destrói mesmo e parece que ele encontra o vestidinho numa cabana, né? Uma cabana. O vestidinho da filha é encontrado numa cabana. E aí ele vive uma grande tristeza, é um processo muito doloroso para ele, a família, a mulher dele consegue superar um pouco melhor a história, mas ele não, porque ele já tinha uma história muito difícil com Deus. Ele era um homem crente no momento em que isso aconteceu, mas ele tinha uma dificuldade muito grande de acreditar em Deus, sobretudo por causa dos maltratos que ele viveu com o pai. O pai foi muito duro na vida dele. E ele tinha dificuldade com essa expressão, Deus é pai. Quando ele pensava Deus é pai, ele pensava imediatamente no que o pai havia feito com ele. Mas aí eis que chega um momento que ele recebe um bilhete de alguém o convidando para voltar a cabana, no lugar onde a filha foi assassinada. E aí começa toda uma história bonita que quem vai ler vai ter. Vamos contar o fim do livro também. Agora, nesse encontro, na cabana, então, onde ele encontrou uma cena de horror, que é o vestido manchado de sangue da própria filha, parece que ele encontra, então, uma senhora, não é? Ele dorme, né? Depois ele dorme dentro dessa cabana, acontece alguma coisa lá, ele dorme. E quando ele acorda, ou ele entra dentro de uma dimensão de sonho, não é o mais importante, né? Se ele sonhou aquilo ou se realmente aconteceu, ele se encontra com 3 pessoas que vão se dando aos poucos ao conhecimento dele. Que a primeira é uma negra, uma senhora, né? Que comanda a casa. E depois, aos poucos, o autor vai configurando essas pessoas como cada uma das pessoas da Trindade. Só que há um detalhe interessante. O pai não é um pai, é uma mãe. O papai, como ele chama, é uma mulher. E aí ele começa a fazer uma experiência muito bonita com essa Trindade. E negra, né? E negra, justamente. Ele começa a viver uma reconstrução do acontecimento. Ele começa a tocar naquela dor, mas orientado pelos 3. Isso que é o muito bonito do livro. E a questão é como apresenta essa Trindade. Talvez as pessoas fiquem um pouco assim, porque foge muito dessa... Então o papai é a mulher negra. É uma mulher negra. E o outro? O filho no caso, o Cristo, ele é um rapaz muito simpático, muito gentil, com quem ele tem muita facilidade de se relacionar, o rapaz. E a terceira pessoa? E a terceira pessoa é uma outra mulher, muito ágil, que planta os jardins. Ela é a responsável pelo plantio dos jardins, ela que cuida de tudo. E é o Espírito. A mulherada domina aí nessa As mulheres Trindade. dominam na cabana. Então talvez seja na cabana, as mulheres dominam na cabana. Talvez seja por isso que muita gente tenha ficado intrigado, porque não é uma construção clássica da Trindade. Não mostra a Trindade como muitas vezes. Mas extremamente bem fundamentada, porque a figura do Pai no Antigo Testamento de misericórdia tem feições femininas claríssimas, não é? Enquanto ele dá colo, ele tem útero. O Deus do Antigo Testamento tem útero. Entranhas de misericórdia, Rahamim. Ele tem útero. Quem tem útero é mulher. O Papa João Paulo II disse num dos seus discursos na África que Deus é pai. E é mais, é mãe. Né? Então essa paternidade e maternidade de Deus não é biológico-sexual, mas ele é criador. Enquanto criador, ele gera. É muito mais próprio da mulher gerar do que do homem. Né? O homem não tem útero. Né? Então Deus não como já se diz, Deus não é menino nem menina. Né? Deus tem
um gênero superior ao masculino e ao feminino. Então não está se discutindo questões de gênero aqui. E o Espírito Santo, curioso, é que o Espírito Santo no Antigo Testamento aparece como vento. Mas não vento, ventania. Ruach é feminino. Então, o Espírito pairava sobre as águas. A ventania pairava sobre as águas. Interessante que Jesus, quando falava do Espírito, tinha uma imagem feminina, não masculina. Porque na língua, no aramaico também, a língua de Jesus, Espírito sempre era ventania. Não era vento, era ventania. Algo feminino, não é? Então é interessante que tanto o pai é mãe, quanto o Espírito é uma mulher. E sabe o que é interessante? Que no livro, a gente que estudou teologia, a gente vai percebendo que o autor tem um conhecimento muito interessante dos atributos específicos da Trindade. A gente percebe que cada um desses tem uma função específica, esse atributo específico. O Pai que cria, o Filho que salva e o Espírito que santifica, está muito presente no papel que cada uma dessas pessoas vai realizar na vida do Mac. Os atributos apropriados. Justamente. O Filho... Não, os atributos próprios. Específicos, da Trindade. O Pai é como se ele reconstruísse, é como se ele criasse novamente o Mac. O grande papel, a grande missão da mulher, dessa mãe, que ele chama de papai, é gerar ele de novo. É dar a ele um novo impulso, né? É como se estivesse soprando ele de novo. O filho, no momento em que ele sai nas experiências com Jesus, ele anda sobre as águas, aí faz uma série de experiências bonitas. É como se ele estivesse realmente vivendo um processo salvífico que o filho vai salvando de novo aquela criatura. E o Espírito vai dando a ele um novo vigor. É dinâmico. É dinâmico. É muito bonito mesmo. Aliás, é ânimo, né? Às vezes um pouco ingênuo, assim, faz parte, né, dessa literatura. Tem um pouco de ingenuidade também, umas coisas que parecem ingênuas, mas que tem uma identificação muito direta com o povo. Não é um livro que faz mal. O que a gente precisa tomar cuidado é que o autor, ele não está escrevendo teologia. Precisa tomar essa distância, né? Nem tudo o que ele diz está de acordo com o que nós acreditamos da Trindade. Agora, é uma sugestão bonita do que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Isso vale. Isso o livro já vale por aí. Dimensão existencial interessante. Agora, tem uma coisa que me disseram a respeito das entrelinhas do livro, que eu queria saber com você que já leu e tem sensibilidade teológica. É que Deus aparece aqui como relação. O tempo todo. E isso, agora não estamos falando mais dos atributos próprios de cada pessoa, mas dos atributos apropriados. Uhum. É assim, ó. Os atributos próprios são o seguinte: o Pai é Criador, o Filho é Salvador e o Espírito Santo é Santificador. Só que há uma apropriação de cada uma das três pessoas desses atributos. Então, atributos apropriados. Por exemplo, o Espírito também é Criador. Aquele canto, Veni Creator Spiritus. Nós somos criados também pela ação criadora e recriadora do Espírito Santo. Paulo coloca isso, né? Em Cristo fomos recriados, somos novas criaturas, enfim. O Pai santifica, o Pai salva, então são atributos apropriados, porque a Trindade é um conjunto de relações. E falar de relação em Deus, Santo Agostinho dizia que o Pai só é Pai porque tem filho. O Filho só é filho porque tem Pai. E a relação que torna possível o Pai ser Pai e o Filho ser Filho é o Espírito, que é relacionalidade pura. Então, quando se fala de pessoa, não está se falando de indivíduo. Na Trindade, nós não temos três indivíduos que moram como que no 7º andar, de um prédio qualquer, cada um com seu apartamento, não é? Individualmente situado. Às vezes, certas formas de rezar e de tratar a Trindade em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, tome cuidado, porque essa individuação das pessoas da Trindade pode nos tornar triteístas, não é? E nós acreditamos em um só Deus, nós somos monoteístas. Ou seja, o que torna possível que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam um só, é que eles existem enquanto pessoa, ou seja, enquanto relação. Não vamos entrar nos termos de Santo Tomás de Aquino, que foi quem melhor trabalhou a questão da Trindade, mas pessoa é diferente de indivíduo. Pessoa é relação pura. Deus é relacionalidade pura. Então o Pai é Pai porque tem Filho, o Filho é Filho porque tem Pai, e os dois têm uma relação entre eles que é o Espírito. E o autor, ele tem essa sensibilidade de mostrar esse Deus que é relação, porque tem um determinado momento de uma cena
em que ele está sentado à mesa com os três e ele tenta entender isso. Como é que eu posso vê-los separados e ao mesmo tempo vocês dizem que vocês são um só? Então, é esse momento que eu estou dizendo que há uma sensibilidade teológica do autor em demonstrar os atributos específicos, mas sem perder essa unidade, né? Justamente. Essa Ele não mostra este Deus compartimentado, não. Ele não, em nenhum momento, ele incorre neste erro. Então, é muito interessante por isso. É claro que é uma proposta de superação. O objetivo é muito mais mostrar a superação que a pessoa pode viver no momento de uma dor, de uma grande decepção, e que o quanto Deus é vítima também do próprio acontecimento. E porque a grande questão é, se você é o Todo-Poderoso, por que você permitiu que a minha filha fosse brutalmente assassinada? Onde é que estava você no momento daquela tragédia? Porque a grande questão do livro é essa. Como eu posso reconstruir a minha fé em Deus, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, se eu tenho que carregar dentro de mim esta certeza de que você não evitou a morte da minha filha como eu acreditava que você poderia ter evitado? Esses paradoxos são tão complicados, né? Deixa eu ser aqui um pouquinho picante. Nós somos imagem dessa trindade, né? Então, se Deus é relação, são três pessoas em estado de relação quase que pura, né? Relação pura, sem individuação absoluta, né? Então, eu também, enquanto sou reflexo de uma trindade, não posso viver enquanto individuação pura. Eu não me basto. Se eu me bastar, se eu for indivíduo absoluto, eu comecei a morrer. Então, como diz Ortega y Gasset, aquele filósofo espanhol, eu sou eu mais minhas circunstâncias. Ou seja, eu sou um pedaço do Fábio agora. O Fábio é um pedaço de mim. Me chama a atenção 2 livros seus, que estão nos 2 polos. Eu queria ouvir assim, como é que você descortina isso? Primeiro você fala, quem me roubou de mim? Que dá a impressão de que é um apelo à minha autonomia, à minha individualidade. Você tem que ser você para você poder se dar. Essa é a sua tese no livro. De repente você lança Carta entre Amigos, que é relacionalidade pura. E não aparece sozinho mais na capa. Escreve um livro com alguém. Você faz um programa de televisão sozinho, de repente você me convida e nós dois estamos intercambiando ideias. Como é que essa coisa da... Também é o Fábio Uno e o Fábio Trino. Claro. Né? Porque o primeiro pilar, né, e foi você que me ensinou isso nas aulas de antropologia, né, que o primeiro pilar do conceito de pessoa é justamente quando eu me possuo. Eu me recebo de Deus e me recebo com a vocação de, como é que chama isso? De cuidar desse território que eu sou, né? E no ato de cuidar desse território que eu sou, eu também tenho a possibilidade de me oferecer ao outro, eu me disponho ao outro. E aí, no momento em que eu me disponho ao outro, eu consigo então alcançar a beleza do conceito de pessoa, que é aquele que se possui e se dispõe. E é interessante que quando eu me possuo de um jeito certo, nesta consciência de que Deus me dá o tempo todo, né, de que eu me recebo dele, nesta relação amorosa, paterna, generosa, eu consigo então viver o desdobramento bonito do meu ser pessoa, que é estar com o outro. Eu fico muito mais rico quando eu estou com o outro, né? Mas eu preciso ir para lá de um jeito certo. Se for para um extremo ou para outro, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista religioso, divino, a gente cai numa heresia terrível, trágica. Porque veja bem, se eu colocar Deus sozinho, sem os seus companheiros, sem ser pai, ele vai se tornar um grande solitário. Deus não tem relação. Ele é solitário. Se eu colocar Deus como uma comunidade de 3 indivíduos, né, eu vou cair no politeísmo. Então eu vou cair ou na monolatria ou no politeísmo. O cristianismo conseguiu, pela revelação em Jesus Cristo, equilibrar esses 2 polos religiosos presentes na humanidade. Não é nem politeísta, nem monolátrico, mas é um monoteísmo plural. O nosso Deus é uma unidade plural. É uma ciranda de amor. Padre, mas será que não falta ainda, claro, é só uma perguntinha boba, né, que às vezes a gente se faz e não tem coragem de dizer, né? Será que não faltou no processo da revelação a compreensão desta presença feminina de maneira clara, definida? Com certeza. Nós masculinizamos demais a Trindade, né? Em prejuízo à realidade de Deus. Deus é pai, é mãe e é filho, né? Aí seria a família, como nós compreendemos, como um projeto que também quer ser integrado a essa vida de Deus e quer viver na Terra a vocação. Eu já estou fazendo o sinal da cruz diferente, Fábio.
Em nome do Pai, do Filho e da brisa santa. É extremamente fiel ao texto bíblico original. O Espírito Santo não é Espírito Santo, é Ruá. Então ele é brisa santa. Padre, nisso está aquilo que a gente dizia no outro programa, a evolução do que nós compreendemos do dogma, não é verdade? Quando você percebe que em algum momento da história vem uma intuição, ela não fere o que nós já sabemos, mas ela aprimora o que a gente já sabe. Isso é muito interessante. A figura de Maria, ela dá conta de feminilizar um bocado nosso conceito de Deus. Por isso a gente critica muito quando o povo simples diviniza Maria, e está errado mesmo, não é teologicamente errado, só que é uma sensibilidade popular de que Deus tem algo demais feminino. Não é uma maneira de reivindicar, será? Será que esse exagero que nós temos em relação à devoção mariana é uma maneira uma reivindicação de popular, reivindicação, né? do povo? Olha, dê-nos uma mãe, que nós somos carentes de mãe, né? O Leonardo Boff colocou isso naquele livro, O Rosto Materno de Deus. É tido como o grande erro de Leonardo Boff, né? Eu não vou entrar aqui nos argumentos teológicos dele, tem, de fato, é discutível do ponto de vista teológico a maneira como ele coloca, mas a sensibilidade dele é essa. Deus tem um rosto materno, e o rosto materno de Deus é dado em Maria, que seria como que aquela que nos deu o sorriso do Espírito Santo. Não é? Assim como o Verbo se encarnou em Jesus, o Espírito teria se encarnado em Maria. Então ele faz um pouco esse ensaio teológico do Leonardo Boff. Mas no fundo, a sensibilidade mais profunda dele era essa, de feminilizar a Trindade. É isso. Fomos longe nessa história. A gente tem que fazer o nosso café teológico, Fábio. Logo. Às 2h da manhã, para que ninguém tenha o perigo de assistir a gente às 11h.